Olá, graça e paz, povo de Deus. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, para a glória de Deus. Vamos então ao livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28. Vamos falar da vida de Mesaque, Sadraque e Abidnego, amém? Vamos orar por livramento. Vamos falar dessa palavra, Daniel 3, versículo 28. Vamos de louvor, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Noé, né? Um homem de fé, amém? Que nós possamos ser homens e mulheres de fé, que creem no Deus vivo, amém? Vamos orar então, amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Guarda-nos, ó Deus, do homem mau, do homem perverso, das lutas, dos obstáculos, de toda a oposição, de tudo aquilo que se levanta contra os teus filhos, Pai. Vai lançando por terra toda a obra do maligno em nome de Jesus. Que todos que aqui vierem possam se alimentar, se edificar, Senhor, da tua santa e poderosa palavra, que é eficaz e não volta vazia. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos então à palavra de Deus. O Senhor colocou no meu coração essa palavra, foi a palavra que falou comigo hoje. Eu creio que ela também falará com vocês. Está lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28. Vamos então ler esta passagem. Vamos falar de perseguições, vamos falar de livramento. Vamos orar ao final desta live, né? Mas tem uma palavra de Deus hoje para as nossas vidas. Daniel 3:28 diz assim: Então Nabucodonosor, né? Essa palavra é o rei Nabucodonosor que está dizendo. Então, né? Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Amém, amados? Amém. Nesta passagem lá do livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, está falando que esses três amigos passaram por um momento, né, de aflição. Então, meus amados, eu queria dizer que ser vítima de perseguição religiosa parece algo do passado, né? Mas não é, até mesmo porque não é um assunto que é muito abordado, não é muito falado nos dias de hoje. Mas na prática nós sabemos que não é bem assim. Então, muitos de nós cristãos enfrentamos obstáculos, oposições, né? Por causa do evangelho, porque nós estamos num mundo
num mundo muito materializado, né? Onde aqueles que se posicionam, aqueles que optam por se consagrar, né? Por levar uma vida consagrada a Deus, por servir a Deus. Então, nós nem sempre seremos entendidos, compreendidos, seremos bem vistos por causa da nossa posição, do nosso posicionamento. Então, normalmente, geralmente, nosso círculo de amizades, de amigos, são menores, né? Nós sofremos pressões da parte dos amigos, da parte dos familiares, né? Por causa da nossa fé. Então, todos nós, como indivíduos que confessam a fé em Jesus Cristo, podem passar por esse dilema da perseguição, sofrendo as consequências de se posicionar, né? De ter uma posição bem definida, se definir ser filho de Deus, se definir eu tenho a minha fé pautada em Jesus Cristo e eu não abro mão disso. E nós vemos na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, desses 3 amigos de Daniel, que eles se negaram a fazer o que o rei Nabucodonosor pediu. O que foi que esse rei pediu? Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Então, eles se negaram a adorar o Deus de Nabucodonosor. Se negaram a fazer isso porque eles temiam ao Deus verdadeiro. E houve uma punição para eles por causa disso. Houve uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais, né? Então houve uma punição por eles não adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Mas eles se posicionaram e disseram, nós não vamos adorar outro Deus, porque nós tememos o nosso Deus, nós sabemos o poder que há no nome do nosso Deus. Mas para surpresa desse rei, do rei Nabucodonosor, o anjo do Senhor esteve lá dentro da fornalha e não aconteceu nada com eles, nem um fio de cabelo foi queimado, nem a roupa, nem os calçados. Eles ficaram intactos. E para surpresa do rei, porque ele se surpreendeu, qualquer um se surpreenderia, né? Ao entrar, porque diz que ao entrar naquela fornalha, a entrada, alguns soldados morreram ali porque era muito quente. Então teve gente que morreu, teve soldado que morreu quando foi largar Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha. Mas diz que nem um fio de cabelo, né? Nem um fio de cabelo deles foi queimado. Então, está registrado na Bíblia isso, está registrado no capítulo 3 de Daniel, versículo 28, que disse Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque a Babilônia era o lugar dos deuses, mas ele reverenciou, ele louvou o Deus vivo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o anjo e livrou os seus servos, os servos de Deus. Mas a palavra diz que eles confiaram nele. Então, meus amados, você servo ou não, mas você tomou já uma posição de adorar o Deus vivo, de servir a esse Deus vivo, continue adorando, continue confiando, continue crendo, porque o Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Deus continua o mesmo, Deus continua dando ordem aos anjos para livrar, para proteger, para guardar os seus servos, os seus filhos, aqueles que nele confiam. E a ordem não foi cumprida. A ordem do rei não foi cumprida, pelo contrário, eles escolheram morrer. Eles escolheram morrer, não se ajoelhar, a adorar um Deus que não era o Deus deles, que não era o Deus vivo. Então, eu quero dizer com essa história que nós não devemos abrir mão da nossa fé.
Por mais que chamaram Noé de louco depois, com o passar dos anos, porque um homem construindo nos 100 anos uma arca enorme para colocar animais, a história parecia absurda, mas aquele povo comprovou que Noé não era tão louco assim, mas morreram. Então, não abra mão da sua fé por medo das pessoas. Continue servindo ao Senhor com toda a tua força. E enfrente os obstáculos que aparecerem. Enfrente os obstáculos que aparecerem, porque existem guerras e batalhas que, se nós não vencermos, nós teremos que vencer lá na frente. Deus não vence por nós, é nós indo e fazendo e Deus nos livrando. Então, haverá obstáculos, sim, mas é desta forma que seremos mais que vencedores, porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco, Ele disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, Ele vai estar conosco. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena andar com Deus. Ele deu Jesus Cristo, seu Filho único, por amor a nós. Deus fez muito por nós. Por meio de Jesus, Ele nos livrou do pecado. Todos os nossos pecados foram perdoados. Então, meus amados, às vezes nós nos preocupamos com a perseguição, nos preocupamos com as pessoas que estão se opondo, nos preocupamos às vezes com os nossos familiares, os nossos amigos, mas posicione-se. Um guerreiro do Senhor, um servo de Deus é uma pessoa posicionada. Foi por causa da posição que eles tomaram, da decisão de adorar um único Deus vivo e verdadeiro, que essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais e eles foram lançados lá dentro. E o decreto era de morte. Mas eu vim aqui dizer para você, não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus vai guiar os teus passos. Deus vai guiar os teus passos até você chegar à vida eterna. Até você ir para o céu com Deus. Amém, irmãos? Pode haver perseguição, mas a igreja do Senhor Jesus não vai se entregar. Nós somos guerreiros de Deus e nós não vamos nos entregar. Pode haver oposição, pode haver obstáculos, pode haver um mar vermelho pela frente, pode haver uma cova de leões, né? Faraó achou que podia segurar o povo de Deus, mas Deus abriu o mar para o povo passar. Daniel não foi parado pelos leões, não foi comido, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, mas ao redor estão os anjos de Deus, que nos livram, que nos guardam e que nos protegem, que quebra o arco, despedaça a lança, desfaz as obras do diabo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Continue crendo. Continue caminhando, continue vencendo os obstáculos. Haverá obstáculos, haverá perseguição por causa da inveja, por causa de muitas outras coisas, mas Deus é por nós e Ele vai guiar os teus passos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos guie os nossos passos, para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E tudo, meu amado, tudo vai dar certo. Amém? Essa palavra serve para mim, serve para você, para todos nós que somos cristãos. Pouco se fala de perseguição, mas ela existe, né? Ela existe. E nós sabemos disso. Mas o nosso Deus é maior, é mais poderoso. Eu e Deus, você e Deus, formamos maioria. Amém? É nisso que nós cremos. Continue então se posicionando, não se entregue. Amém? Guerreiro de Deus, guerreira de Deus, não se entregue. Vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, e vamos orar. A palavra de Deus diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a seta, nem a peste que voa de dia.
que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar, amados? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Deus, te pedimos hoje nesta tarde, Senhor, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor dê ordem aos anjos para acampar ao redor dessa família, dessa casa, dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, Pai. Nós sabemos que tem pessoas que estão sofrendo perseguições, opressões, por causa da sua identidade cristã. Livra, Senhor, livra eles, Pai, de todas as aflições, de todas as angústias. Eu sei, Pai, que muitas vezes o Senhor não vai nos livrar da perseguição, mas o que o Senhor vai enviar o anjo, vai, porque o Senhor é fiel para cumprir os teus planos, as tuas promessas, Pai, na vida de cada um que aqui está. Ó Deus, que nós possamos nos posicionar, sermos posicionados na nossa fé, continuarmos servindo a Ti e sermos testemunha, Pai, perante outros, testemunhas do poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, livra, guarda, protege, repreende toda a fúria do maligno contra esta vida. Sabemos que Jesus Cristo, pelas Escrituras diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras das trevas. Destrói, meu Deus, todas as obras do diabo, toda a bruxaria, feitiçaria, encantamentos, tudo aquilo que flui por meio de pessoas, ambientes. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo o mal, toda a investida maligna, toda a oposição maligna, todo o laço do caçador seja destruído, todo o veneno da serpente caia por terra. Cubra, Senhor, com a tua mão poderosa os teus filhos, porque o Senhor é o nosso escudo protetor. Em nome de Jesus, Pai, vai lançando por terra toda a seta maligna, toda a operação maligna e diabólica contra esta vida venha cair por terra. 1000 podem cair ao lado dela, 10.000 à direita, mas ela não será atingida. E, Senhor, meu Deus, desfaz toda a arma forjada e preparada, desfaz toda a obra do diabo e contra esta vida em nome de Jesus. Tudo que foi feito nas matas virgens, nas cachoeiras, com terra de cemitério, por meio de bruxaria, feitiçaria, encantamento, voodoo, sangue de Jesus tem poder para desfazer todo o mal agora, todo o mal feito contra o casamento, todo o mal feito para fazer maus negócios, todo o laço de Satanás para lançar a queda, para trazer pecado. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra, cai por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém de Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, livra, Senhor, livra os teus filhos de todo o mal. Não permita que os nossos pés vacilem, porque do alto vem o nosso socorro. Nosso Deus que criou os céus e a terra está contemplando os bons e os maus, está observando em nome de Jesus, e livrando agora da dor, do choro, do sofrimento, da derrota, do fracasso, da miséria. Em nome de Jesus, todo o mal sai agora, em nome de Jesus. Toda inveja seja repreendida agora contra a casa, casamentos, filhos, contra o trabalho, os negócios. Em nome de Jesus Cristo seja repreendida agora toda perseguição por causa da inveja. O demônio da inveja entrou e agora o inimigo está perseguindo essa alma, esta vida. Pai, livra, Senhor, do laço do caçador, livra do veneno mortal, livra das armadilhas, das ciladas, repreende todo o espírito de engano, todo aquele que se aproxima com falsidade, com engano, com mentira,
mentira, em nome de Jesus, caia por terra agora. Revela através de sonhos, visões, através da tua palavra, revela o oculto e escondido aos teus filhos, e que todo mal perca as forças em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, continue adorando, continue louvando, orando, lendo a palavra, se alimentando, porque o nosso Deus, ele continua o mesmo, né? Curando, libertando, dando livramento, e o povo de Deus vai adorando e vai seguindo em frente. Amém? Obstáculos nós teremos, né? Mas tenha bom ânimo, seja forte, corajoso e lute, não se conforme. Amém? Nós voltamos amanhã, sexta-feira. Fica na paz do Senhor Jesus.